E o negócio está fechado e o Flamengo aproveita a oportunidade no mercado e manda jogador embora. Eu vou falar também sobre o Internacional que voltou atrás na negociação com o Cruzeiro e fechou com o Flamengo a negociação do Vitão. E toda a situação da renovação do técnico Felipe Luiz. Então, se você não quer perder nenhuma informação do maior clube do mundo, já vai se inscrevendo no canal e deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Então agora, bora pro vídeo. Bom, vamos começar o vídeo falando daquela que, sem dúvida, é a negociação mais agitada dessa janela de fim de ano, a situação do zagueiro Vitão, do Internacional. Gente, o que aconteceu nas últimas 48 horas foi digno de roteiro de cinema, cheio de reviravoltas, traições de mercado e muito dinheiro envolvido. Para você entender o tamanho dessa operação, a gente precisa voltar um pouquinho. O Flamengo já monitorava o Vitão desde o meio de 2024. Vocês lembram quando ele quase foi para o Real Betis? Pois é, o negócio melou lá atrás, ele ficou no Inter e o Flamengo sempre ali de olho, sabendo que ele é um zagueiro jovem, técnico, com boa saída de bola, perfil que agrada muito a qualquer treinador moderno. Agora, em dezembro de 2025, o Flamengo fez a primeira investida oficial. Chegou para o Inter e falou, olha, vocês me devem, vamos abater essa dívida e eu levo o Vitão. O Inter, orgulhoso, rejeitou, disse não. E aí entrou o Cruzeiro na jogada. O time mineiro, que vem investindo pesado com sua SAF, atravessou o negócio, fez uma proposta financeira que agradou ao Internacional. O Colorado aceitou, comunicou ao staff do jogador e o Vitão praticamente fez as malas para Belo Horizonte. A informação que a gente tinha era, Vitão é do Cruzeiro. O jogador já tinha conversado com a comissão técnica da Raposa, já tinha acertado bases salariais, que não eram baixas, tempo de contrato de 4 anos, estava tudo certo. O sim já tinha sido dado, somente faltava assinar o contrato. E é aí que entra o ponto. E a negociação só fecha quando a assinatura está no contrato. Enquanto não assinar, não pode cravar nada. O Flamengo, sabendo que o negócio ainda não estava formalizado juridicamente, voltou e fez ontem uma investida com uma agressividade impressionante. O rubro-negro carioca chegou para o Internacional e colocou uma outra proposta. O Flamengo lembrou ao Inter da dívida milionária referente à compra do Thiago Maia. Para quem não lembra, o Inter comprou o Thiago Maia lá em 2024 e não pagou as parcelas de 2024 e nem as de 2025. A proposta final do Flamengo, que mudou o jogo e fez o Inter voltar atrás com o Cruzeiro, foi a seguinte: o perdão total da dívida do Thiago Maia, que estamos falando de cerca de 4 milhões e 700 mil euros, convertendo isso para o real hoje, na cotação atual, dá uma fortuna. É dinheiro que o Inter teria que tirar do caixa agora para pagar o Flamengo se fosse executado na justiça. Outro ponto seria um pagamento à vista, que o Flamengo vai depositar mais 5 milhões e 500 mil euros na conta do Inter. Dinheiro vivo, liquidez imediata para o clube gaúcho que vive crise financeira. E também um bônus por metas, que ainda tem um chorinho, mais 500 mil euros em bônus se o Vitão atingir determinadas metas. Jogos como titular, títulos conquistados. Somando tudo, perdão da dívida, mais pagamento à vista, mais bônus, a operação total pode chegar a 10 milhões e 700 mil euros. Meus amigos, isso é papo de mais de 60 milhões de reais num zagueiro. É um investimento altíssimo. Então por que o Inter aceitou e deu para trás com o Cruzeiro? Porque com o Cruzeiro o dinheiro entraria parcelado e o Inter continuaria devendo ao Flamengo, correndo o risco de sofrer bloqueio de contas na CBF ou na Justiça Comum. Com a proposta do Flamengo, o Inter resolve 2 problemas. Vende o jogador bem vendido e limpa o nome na praça, quitando uma dívida pesada. O Vitão é um zagueiro de 25 anos, é o auge físico, é um jogador pronto, com rodagem de Shakhtar Donetsk, de Internacional, de seleções de base. Ele chega para ser titular? Na minha opinião, chega brigando muito forte. O que falta agora é o Flamengo sentar com o Vitão e alinhar o contrato. Mas, cá entre nós, isso é o de menos. Quase 65 milhões de reais no pacote total. Eu quero saber de você, torcedor. Você aprova? O Flamengo precisava de zagueiro? Lembrando que a gente teve saídas, a gente teve lesões. O Vitão chega para resolver o problema da zaga por uns 4 ou 5 anos? É um zagueiro técnico que não dá chutão, que constrói jogo, combina com o estilo do Flamengo? Deixa sua opinião nos comentários.
Agora vamos virar a chave e falar de lateral esquerda, porque a situação do Matias Vinha também está dando o que falar. O uruguaio, que chegou com status de titular absoluto, campeão da Libertadores pelo Palmeiras, jogador de Copa do Mundo, hoje vive um momento delicado no clube. Chegou nas últimas horas uma proposta oficial do Spartak Moscou, da Rússia. Os russos vieram com duas ofertas na mesa. Primeiro, tentaram jogar baixo, ofereceram 3 milhões de euros. O Flamengo nem respondeu. Aí eles subiram para 4 milhões de euros, cerca de 24 milhões de reais. Ambas as propostas foram rejeitadas prontamente pela diretoria rubro-negra. Mas atenção, foram rejeitadas pelo valor, não pela intenção de manter o jogador a qualquer custo. A informação apurada é que o Flamengo pede, no mínimo, 6 milhões de euros, algo na casa dos 36 a 38 milhões de reais, para começar a conversar. Se chegar nesse valor, o Flamengo pode sim cogitar venda. E por que o Flamengo venderia um jogador desse nível? Vamos aos fatos. O Matias Vinha, infelizmente, não conseguiu ter aquela sequência que a gente esperava. Ele chegou em janeiro de 2024 machucado, lembram? Demorou a estrear. Quando estreou, teve aquele jogo mágico contra o Red Bull Bragantino, aquele jogo em Bragança Paulista, Flamengo perdendo, ele entra e o Flamengo vira o jogo. Mas aí vieram as lesões. Em 2024, ele teve aquela lesão séria no menisco e ligamento, ficou meses fora. Voltou em meados de 2025, mas nunca mais foi o mesmo fisicamente. E o futebol é momento. Enquanto ele estava no DM, o Ayrton Lucas continuou ali, firme, com sua força física. E para complicar a vida do uruguaio, o Flamengo trouxe o Alex Sandro. Hoje, com Alex Sandro e Ayrton Lucas no elenco, o Vinha virou, na prática, a terceira opção em muitos momentos, ou uma segunda opção de luxo que custa muito caro mensalmente. O técnico Felipe Luiz tem dado poucas chances. O Vinha é um jogador caro, tem um salário caro, e ficar com um ativo desse no banco desvalorizando não é inteligente para a gestão. A tendência é que o Spartak ou outros clubes da Europa, talvez da Itália, onde ele tem mercado, voltem com novas cargas agora em janeiro. O Flamengo não colocou ele na lista de dispensa, não é isso. O Flamengo não está oferecendo ele por aí. Mas se chegar os 6 milhões de euros, o Flamengo assina e libera. Eu vejo muita gente na torcida dividida. Tem gente que fala, não vende, o Vinha é craque, se ele fizer uma pré-temporada completa em 2026, ele voa. E tem gente que fala, vende logo, recupera o investimento, já temos o Alex Sandro e o Ayrton Lucas. Eu, particularmente, torço muito para que ele dê certo. A qualidade técnica dele é indiscutível. Cruzamento perfeito, inteligência tática, fecha bem a linha de 4 defensiva, mas o custo-benefício hoje, em dezembro de 2025, é ruim. Ele jogou pouco pelo que ganha e pelo que custou. Vamos aguardar, se os russos abrirem o cofre e chegarem nos 6 milhões de euros. Agora, assunto seríssimo: o comando técnico do Flamengo. A gente sabe que o Felipe Luiz assumiu essa bronca, mostrou que tem estrela, mostrou que tem conhecimento tático, mas a renovação virou mais uma novela dentro do Flamengo. O problema não é o Felipe Luiz querer ficar e nem o Flamengo querer que ele fique. O problema é quem está negociando por ele. Felipe Luiz contratou para gerenciar sua carreira de treinador ninguém menos que Jorge Mendes. Para quem não é ligado nos bastidores do futebol mundial, Jorge Mendes é simplesmente o maior empresário do mundo. É o cara que cuida da carreira do Cristiano Ronaldo, do José Mourinho, do João Félix. Mesmo sendo gigante nesse mundo, está dificultando a vida do Flamengo nessa reta final de renovação. O impasse atual na renovação gira em torno de duas coisas. A comissão que Jorge Mendes quer é uma comissão astronômica pela assinatura do novo contrato. O Flamengo, que tem uma política financeira rígida, o valor pedido pelo agente português foge totalmente dos padrões do futebol brasileiro. Outro ponto são as cláusulas de multa. Isso aqui é o mais perigoso. O Jorge Mendes quer impor um contrato onde a multa para o Flamengo demitir o Felipe seja altíssima, blindando o técnico. Mas a multa para o Felipe sair, caso receba a proposta da Europa, seja baixa. Ou seja, se o Flamengo mandar embora, paga uma fortuna. Se o Atlético de Madrid vier buscar o Felipe, ele sai pagando um valor baixo. O Flamengo, obviamente, não aceita essa assimetria. O clube quer proteção.
Está um cabo de guerra. O contrato atual dele acaba agora, quarta-feira, dia 31 de dezembro de 2025. Estamos a 4 dias do fim do vínculo e não tem assinatura. Isso gera instabilidade e preocupação. Eu tenho uma opinião muito clara sobre isso. Vai chegar uma hora, talvez amanhã ou depois, que o Filipe Luís vai ter que pegar o telefone e falar: Jorge, sai da sala, deixa que eu resolvo com o Mbappé. O Filipe tem moral para sentar com a diretoria e resolver isso no fio do bigode. A permanência dele é crucial. Se ele fica em 2026, faz a pré-temporada, monta o elenco, ele tem tudo para se consolidar como um dos maiores técnicos da nova geração. Ele precisa desse ano de 2026 para provar para o mundo que os títulos que vieram não foram sorte de principiante, foram competência. Mas fica o alerta, Jorge Mendes não é fácil. Ele está acostumado a dobrar os gigantes da Europa, e o Flamengo vai ter que ter jogo de cintura para não se render nesse jogo. O Flamengo é maior que qualquer empresário. Vamos torcer para que o bom senso do Filipe Luís prevaleça sobre a ganância do seu empresário. Para fechar o nosso giro de notícias, vamos falar de negócio fechado e saída de jogador. O atacante Carlinhos não veste mais a camisa do Flamengo. Ontem o martelo foi batido. O Flamengo acertou o empréstimo do Carlinhos para o Clube do Remo até o final de 2026. E aqui tem um detalhe contratual importantíssimo. O contrato do Carlinhos com o Flamengo também termina no final de 2026. Ou seja, ele vai emprestado e quando acabar o empréstimo, ele fica livre. Na prática, é um adeus definitivo. Ele não volta mais para a Gávea. E por que o Remo? Por que o time do Pará? Segundo notícias vindas de dentro da Gávea, Marcos Braz, ele mesmo, o homem que foi VP de futebol do Flamengo por tantos anos, que contratou o Carlinhos lá do Nova Iguaçu em 2024, agora levou o jogador para o seu novo projeto. O Remo vai disputar a Série A em 2026 e o Braz precisava de um homem de área. Ele gosta do Carlinhos, ele confia no potencial do jogador, apesar da passagem apagada no Flamengo e daquele empréstimo sem brilho para o Vitória. A negociação foi boa para todo mundo. Para o Flamengo, se livra de um salário que não estava sendo utilizado. O Remo vai pagar 100% dos vencimentos. Para o Carlinhos, vai trabalhar com um dirigente que confia nele. Num time de massa, a torcida do Remo é gigante, onde ele vai ter chance de ser titular e jogar. E para o Remo, que ganha um centroavante com experiência de Série A, fisicamente forte, indicado pelo homem forte do futebol deles. O Carlinhos teve aquela trajetória de cinema, artilheiro do Carioca pelo Nova Iguaçu, chega no Flamengo, faz gol em estreia, mas depois sentiu o peso do manto. Acontece. Então fica o registro. Carlinhos fora do Flamengo. É o primeiro da barca de saídas de 2026, com o dedo direto de Marcos Braz nessa articulação. O mundo da bola dá voltas, né, amigos? O dirigente que trouxe é o mesmo que leva embora 2 anos depois. E essas foram as notícias do Mengão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma notícia do maior clube do mundo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!